Segunda parte da Comissão Executiva, estamos a falar da reforma do Estado. São convidados desta edição Alexandra Mota Pinto, Diogo da Silveira e também Norberto Rodrigues, sociólogo. Diogo, há pouco estava a falar das alavancas que faltam muitas vezes no setor público para motivar, para conseguir integrar os trabalhadores, levá-los a atingir os objetivos que são definidos. Efetivamente, o programa de mudança ao qual o Estado tem de fazer face nesta altura é um programa que obriga a repensar e, portanto, nomeadamente a fazer um conjunto de tarefas e de atividades de forma diferente. É humana a resistência à mudança. A maior parte das pessoas, digamos, para não generalizar de forma excessiva, resiste à mudança, quer esteja num contexto privado, quer esteja num contexto público. Cabe, portanto, à liderança motivar e encontrar projetos que façam com que se aceite o esforço, porque mudar começa sempre por ser um esforço, é um investimento. E, como sabemos, a forma mais fácil de motivar as pessoas é de partilhar com elas uma visão, de ter um sonho, de oferecer um projeto, de mostrar como é que vão contribuir e como é que vão construir e participar, portanto, nessa construção. E, como já foi, de resto, aqui dito, tem sido particularmente difícil, quer nas instituições públicas, quer na administração pública, haver essa visão partilhada que justifica, que encaminha, que autoriza, que permite que seja pedido um esforço. Portanto, na verdade, não acredito, não penso que sejam as pessoas que são diferentes quando estão num contexto público de um contexto privado, simplesmente não lhes é proposto, porque não existem essas alavancas, o mesmo tipo de soluções, as mesmas propostas, e faz com que seja muito mais difícil mudar de forma contínua, no cotidiano. Conclusão, resta-nos todos os 10, 15, 20 anos, mudanças mais profundas, mais descontínuas e que, na verdade, acabam por custar mais. Se nós conseguíssemos, na parte da administração pública, como se faz, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes na parte privada, ter modificações mais regulares e, portanto, mais evolutivas e menos disruptivas, seria com certeza mais fácil. Assim não sendo, a necessidade de mudar ela é a mesma, se não é muitas vezes pouco, será poucas vezes muito, custa mais. Alexandra, quando olhamos para esta questão função pública e função privada, faz sempre lembrar um pouco aquela questão de que os trabalhadores portugueses no estrangeiro trabalham sempre mais. No privado trabalham sempre mais do que na função pública. É assim ou é, de facto, exagerado esta leitura que fazemos, ou tem muito mais a ver com as estruturas de direção do que os próprios trabalhadores do setor público? Eu, normalmente, sou contrário a essa divisão, ou a essa visão da sociedade que separa os funcionários públicos dos funcionários do setor privado. Objetivamente trabalha mais por uma razão muito simples. Existe um limite de 35 horas na função pública e o limite é de 40 no setor privado. Depois é óbvio que pode haver horas extraordinárias e tal, mas objetivamente trabalham mais no setor privado. Mas eu não gosto de colocar a ênfase tanto nessa divisão, porque a certa altura somos todos contribuintes, enfim, somos todos cidadãos interessados e, portanto, acho que não é bom introduzir essa ruptura no seio da sociedade portuguesa. Sou contrário a isso. Eu, por exemplo, na educação, como é óbvio, não defendo, nem me parece que o FMI defenda, do que li do relatório, um sistema assente em escolas privadas pagas por privados, porque isso não seria um Estado social, isso seria um Estado elitista e que só, no fundo, os privados é que poderiam pagar aquela escola. Teríamos a falar de uma espécie de, para quem conhece o sistema, uma espécie das análises clínicas, onde hoje praticamente toda a gente faz as análises no setor privado, mas o Estado financia, digamos assim. Exatamente. Estaria a falar no sistema de escolas privadas, em que, no fundo, são geridas por privados, mas que têm contratos de gestão e de financiamento com o Estado, em que o Estado financia, estabelece os critérios e monitoriza. E essas escolas têm tido bons resultados. E atenção, porque muitas dessas escolas são escolas que estão implementadas em zonas suburbanas, zonas de ruptura, com alunos que vêm de ambientes sociais terríveis, não têm a opção de rejeitar os alunos. Não podem rejeitar os alunos, portanto, não, porque justamente são financiadas pelo Estado. Não podem dizer que não querem os maus alunos. E têm apresentado ótimos resultados. E nós temos que olhar para esse fenómeno. Quer dizer, não podemos ficar alheios a esta realidade. O FMI vai muito por aí, no fundo, o Estado estabelecer critérios, monitorizar e dar a gestão das escolas a privados. Justamente porque entendo que é o caminho que tem apresentado melhores resultados. Norberto Rodrigues, há pouco falávamos da saúde quando eu o interrompi, mas era um assunto a que queria ainda voltar. Sim, sim. A saúde, eu penso que o nosso sistema de saúde é, digamos, internacionalmente reconhecido como um ótimo sistema de saúde.
Evidentemente que aqui e acolá funciona melhor, aqui e acolá funcionará pior, depende muito também, de, como foi dito e já várias vezes aqui, das capacidades de organização e de liderança de quem dirige as várias organizações. Agora, há duas coisas na saúde que melhorariam a saúde. Eu não sou daqueles que acho que não se deve reformar o Estado. Deve-se reformar o Estado, no sentido de lhe dar eficiência, etc. E há duas coisas que são óbvias na saúde. E se nós queremos torná-lo ainda num sistema de excelência, porque é possível torná-lo num sistema de excelência, então, uma é a relação médico no exercício de uma função pública e médico no exercício de uma função privada. Porque esta relação cria uma série de equívocos e cria uma série de despesa para o setor público que não há justificação de a ter. Pronto, eu digo de uma forma simples. Nós muitas vezes queremos rapidamente uma consulta na pública onde temos dificuldade, basta marcá-lo no privado, etc, etc. Portanto, esta relação é uma relação que terá de haver um estatuto que clarifique se o médico é de serviço público ou se o médico é de serviço privado. E hoje, de alguma forma, faz isso com a questão da exclusividade, mas mantém, e eu penso que deve ser uma questão que deve ser discutida por especialistas, eu não sou, mas deve ser discutida. A outra questão que tem a ver com isso, com uma das questões que normalmente é associada à questão da eficiência da administração pública, tem a ver com a capacidade de gestão de quem lidera os hospitais. E, portanto, os diretores de hospitais devem ter um poder para gerir os seus recursos, que não têm. Não têm. E, portanto, têm uma série de limitações, como se tem na administração pública. Eu lembro-me, quando exerci funções dirigentes, tive uma necessidade de comprar 10 televisões. O Continente estava numa promoção de 10 televisões, que me saíam a um preço barato. É evidente que eu não podia comprar no Continente, eu tive de fazer um concurso. Fui obrigado a consultar 3 empresas e no fim, as empresas, digamos, concorreram e eu tive de escolher naquela que me dava melhores condições e melhores preços e necessariamente preços superiores ao Continente. Porquê é que existe sempre esse sentimento de falta de autonomia decisória que na função pública é algo que se arrasta há muitos anos? Digamos, o dirigente local, o dirigente do serviço, não tem essa autonomia. Também não tem essa responsabilidade, mas não tem essa autonomia. Neste momento, digamos, houve uma alteração. A situação agora já não é como era quando eu exerci essas funções. Neste momento existe um regime de contratação pública onde é possível fazer ajuste direto, penso que até 80 mil ou 90 mil euros. Mas a questão de fundo, indo de encontro à sua questão, é que o funcionário público, quem exerce funções de direção na função pública, tem deveres de cumprir todos os procedimentos que estão definidos legalmente. E alguém os definiu. E de cumprir a lei e de ser transparente nesse exercício. E a lei parte de um pressuposto, que eu costumo dizer muitas vezes, é que o funcionário público é um potencial ladrão. E, portanto, nesse sentido, tem uma série de... para limitar o exercício das funções. E isso dificulta claramente a gestão. Porque depois, como diz, um gestor privado faria melhor com outra regra. São as tais alavancas que o Diogo há pouco falava. Não faz a mesma coisa porque tem limitações, claramente limitações. Agora, há aqui uma questão. É que o gestor público lida com dinheiros públicos, dinheiros que são nossos, e sobre os quais tem de haver um controle grande. E não podemos depois dar-nos conta que, sim senhor, há uma gestão que é mais flexível, vamos flexibilizar a gestão, vamos aligeirar os procedimentos e depois damos conta que temos que pagar uma fatura muito cara. Portanto, há aqui que pensar muito bem isto, porque a entrada dos privados, que está a entrar na administração pública há muito tempo, que tem estado a entrar, a meu ver, às vezes não muito bem, basta nos lembrar nas parcerias público-privadas para vermos
essa entrada, mas é preciso algum cuidado nisto, porque, por exemplo, vou-lhe dar outro exemplo onde estão a entrar e caminhas para entrar se aplicasse alguma coisa deste relatório da FMI, que é, muitas vezes substitui-se o trabalhador, portanto despedem-se 150 mil trabalhadores, estamos a falar de secretárias ou de salsichas ou qualquer coisa, 150 mil, e depois dá-se um número entre os 100 mil e os 150 mil, como se fosse mais ou menos a mesma coisa de despedir 100 como 150 mil, mas vamos imaginar, o que vai acontecer é, despedem-se, mas como as necessidades não acabaram, vai ser necessário contratar. E como é que se contrata? Outsourcing ou, por exemplo, para substituir os trabalhadores, trabalho temporário. E o que tem acontecido quando se vai buscar trabalho temporário é que o Estado paga mais do que pagava ao trabalhador. Porque, se o senhor pagava ao trabalhador 1.000 euros e depois diz, mas para o trabalho temporário é possível pôr lá uma pessoa por 600. Sim, é 600 euros pagos pela empresa que contrata, mas o Estado, a essa empresa, paga-lhe pelo menos 1.200. Paga normalmente o dobro. E, portanto, fica mais caro digamos, o posto de trabalho. A única questão que depois normalmente se diz, mas esse qualquer momento acabamos com ele. E é preciso ver isto tudo, porque muitas vezes estas facilidades, esta ideia de facilidade de aumento da eficiência e da capacidade de gestão recorrendo à privada não traz necessariamente menos despesa. E isso é preciso ver. Diogo, e acrescenta uma nota. Sim, acrescentar porque eu gostava de contribuir para desmistificar um aspecto que é menos custo implica menos qualidade. Não. Portanto, penso que num conjunto de áreas sob a responsabilidade da administração pública existe a possibilidade, repensando a forma como as atividades são executadas, de, ao mesmo tempo que se reduz o custo, melhorar a qualidade. Diogo, mas esse é o trabalho, como se costuma dizer, é um trabalho de gestor, é um trabalho de quem decide. E esse trabalho dificilmente pode ser feito pelo trabalhador, pelo funcionário. A questão é que as regras são pesadas, a burocracia é muito dura. Com certeza. Tem de haver orientações claras, tem de haver um apoio de reflexão muito importante e, portanto, aproveitava para fazer esses dois pontos. O primeiro aspecto, só para terminar a primeira parte do raciocínio, é que um conjunto de estudos provam que muitas vezes, quando face, sobretudo, a processos complexos, e muitos dos processos da administração pública têm complexidade, a redução da complexidade reduz custo, aumenta a qualidade e reduz o tempo, que é um aspecto muito importante de percepção de nível de serviço e de qualidade, são os tempos de espera em muitos desses aspectos. Portanto, todos os custos de complexidade, nomeadamente, são assim. Depois veio o ponto que o Rui Pedro agora ilustrou e que é muito importante, sobretudo neste momento em que parece haver pelo menos a coragem para ponderar alternativas de redesenho das funções, das tarefas e dos processos, que é, e depois qual vai ser a capacidade para executar, para levar isso à realidade. E nós temos de reconhecer que temos pessoas que não estão nem habituadas a fazer esse tipo de trabalho, nem têm forçosamente as competências. Estão habituadas a não fazer esse tipo de trabalho. Estão habituadas a não fazer, concordo. Lembramos sempre daquela memória que o senhor não está aqui para pensar, está aqui para trabalhar. Efetivamente. Portanto, é preciso que haja complementaridade das equipas e que haja quem pense, não é? E que quem pense consiga partilhar pelo menos parte do pensamento com os outros. Portanto, nós depois de termos definido o que fazer, e pelo menos pela positiva eu acho que se está a refletir e a ponderar alternativas sobre isso, depois resta-nos o maior desafio, que é fazer acontecer essas decisões. E será com certeza tema que poderemos ter depois noutros debates, que é como é que depois de termos toda esta, vamos imaginar, é como num carro toda esta potência, depois como é que eu passo essa potência para a estrada. E em geral, quando não tenho 4 rodas motrizes, é difícil. E eu quando penso na administração pública, há as mesmas pessoas que há nas outras áreas e não têm tido este hábito. Portanto, vai ser um verdadeiro desafio. Alexandre, uma nota final, temos 1 minuto e meio. Acredita que vamos conseguir fazer esta reforma do Estado com alguma paz social? Ninguém gosta de perder benefícios. Acredito que não será fácil. Parece-me claro que não será fácil. Mas é preciso, enfim, ter a noção, e também isso parece-me que resulta do relatório do FMI. Enfim, o relatório do FMI apresenta zonas da administração pública onde há excessos de emprego. Não defende despedimentos massivos. Nem nada. Eu não li no relatório isso. Aponta até algumas zonas onde é preciso reforçar aquilo que é o apoio do Estado. É preciso também dizer que, por exemplo, no setor da educação, quando se gasta excessivamente
com professores, esse dinheiro poderia ser aplicado a equipamentos ou outros aspectos, enfim, que são importantes para a educação e que produzissem um resultado melhor, um resultado educativo melhor. Portanto, o que eu espero é que se possa fazer uma discussão racional e realista à volta destas ideias ou de outras e que, portanto, não se introduza uma série de argumentos que, no fundo, são argumentos ou de cariz ideológico ou de defesa dos privilégios ou argumentos até muitas vezes, de fuga à situação para não discutir algo que é essencial, a meu ver, à sustentabilidade do Estado Social português. Eu acho que quem defende esta discussão está preocupado com o Estado Social, não pretende acabar com o Estado Social, quer reformá-lo justamente para que os seus filhos e os seus netos continuem a beneficiar dele. Norberto Rodrigues, é possível daqui a uns anos, quando olharmos para trás, termos toda a gente unida em torno de um Estado que é necessariamente diferente? Será possível, não será com este Governo e com esta metodologia. Porque é preciso, para se fazer uma reforma séria, porque, acima de tudo, o relatório do FMI introduz cortes, não faz reforma. Cortes na administração pública. A reforma, nos termos que aqui foram definidas, implica pensamento crítico, implica juntar a sociedade civil, os especialistas, as universidades, fazer uma reforma gradual, portanto, estudada, porque se for assim, mas para isso não o podemos fazer numa situação de quase implosão social e temos de fazer com um governo com capacidade de liderança, mas com uma leitura democrática da participação do cidadão. Norberto Rodrigues, estamos em cima do nosso tempo. Agradeço a sua participação. Alexandre Mota Pinto e Diogo da Silveira, voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. Fica por aqui esta Comissão Executiva. Olharmos para a reforma do Estado. Aproveite este dia.